Hoje estamos começando nossas mensagens sempre com um texto, um parágrafo sobre a deidade. O desvelar de Deus, parágrafo 228. Como em cada era, deidade velada em carne humana. Vejam, ele o fez. Os profetas foram a deidade velada, foram a palavra de Deus. Não é isto certo? Velado em carne humana. Então, nem mesmo observar o nosso Moisés. Vê? Jesus. Irmão Branco está dizendo, nosso Moisés. Jesus. Ali estava o que eles observavam, Moisés do Velho Testamento, mas não observavam o Moisés do Novo Testamento, Jesus. Não observavam isso. E sempre eles não observam o que está acontecendo no momento. Observam Jesus no Novo Testamento, mas eles não observam Brana, aqui também, nesse tempo final, onde foi deidade velada em carne humana. Sempre é assim que Deus trabalha. O 211, o desvelar de Deus, tradução de Goiânia, observem a igreja gentílica, tem sido também cegada do véu. Depois dele ter sido rasgado e mostrado Deus, o véu eclesiástico. Como? Velando a palavra em seres humanos outra vez. Isto é exatamente o que Israel não pôde ver. Se tivessem sido algum anjo ou algo, Israel teria crido nisso. Isto não poderia ser um anjo. Tinha que ser um homem. Amém? Quer dizer, quando é um anjo, se falar, é um anjo que apareceu para mim, ele crê. Aquela mulher disse para o irmão Brana, se você disser que o anjo mandou você batizar em nome de Jesus Cristo, nós creremos. Ele disse, não. Qualquer anjo que vier falar contrário ao que já está escrito na Bíblia, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qualquer anjo que falar diferente é falso. Então, não há necessidade de ser... um anjo apareceu para mim e disse para mim que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Não, já está na Bíblia. É um homem que pregou. E você tem que ver Deus no homem. É deidade velada em carne humana. Você sabe que os católicos têm isto com reverência. Para os católicos, Deus está velado no Papa. Eu estava ouvindo praticamente quase uma entrevista, mas era um bom católico já de muitos anos, acho que desde o nascimento, falando alguma coisa sobre o Santo Sudário. E chegaram ao ponto de dizer que aquela forma que eles bateram em Jesus, que aquilo era o açoite que Roma usava. Eles admitem que eles mesmos mataram Jesus Cristo. Os seus pais mataram Jesus Cristo. Mas eles falam assim numa normalidade, como se não tivesse nada acontecido, ou se eles não pertencessem a esta igreja, sendo que eles mesmos dizem que são. Mas quando a gente vê que o açoite que eles usavam era tão terrível, que aquilo machucava muito. E eles dizem, era o tipo de açoite que Roma usava.
e não percebendo que Roma estava usando o açoite em Jesus Cristo, que era Deus, a deidade. Eu estava para perguntar, por que continua ainda nesta igreja que matou a Jesus, que matou durante as eras e que hoje está matando espiritualmente? Eu sei que eles não iam ler, mas como que pertence a um ramo, sabendo que aquilo já vem lá de trás, matando? É uma religião que mata, e Jesus não cria no que Roma cria, ao ponto que Roma o açoitou e o matou, juntamente com os judeus, porque os judeus também não creram que Jesus era a deidade. Hoje eles têm prazer de pertencer a uma religião que matou. Não, mas ela não mata. Foi provado que ela matou 68 milhões de protestantes que protestaram contra ela na Idade das Trevas. Eles pertencem a um ramo de anjos caídos. Mas eles nem arrependem, não pensam que eles estão arrependidos e que, não, naquele tempo matou e nós arrependemos. Não, nós já tínhamos que ter saído da igreja que mata. Hoje, o povo já devia ter saído da própria mensagem e deixado os pastores, que são anjos também, que matam. Estão matando através da sua forma de dizer: Jesus não tem novo nome. Bom, eles estão usando uma lança, um chicote, com alguma coisa na ponta para cegar o povo. E o povo ainda bate palma, assim como os romanos batiam palma, os judeus, e sentiam bem com a morte de Jesus Cristo, e hoje eles continuam ainda romanos, tendo a sua religião. Assim também o povo da mensagem. Eles continuam sabendo que aquele mesmo Espírito que matou, que queimou Bíblia, está hoje matando espiritualmente e queimando CDs. Que é onde a palavra de Deus está, para que eles pudessem vê-la, ouvi-la, aprender. Mas tem anjos caídos ali para poder falar com eles e anestesiá-los. Cada pregador acho que anestesia o povo sabe. Olha, mas se foi Brana quem disse que o novo nome está nos trovões e que os trovões foram revelados nos 7 selos, por que meu pastor está dizendo que não precisa de novo nome para arrebatamento, que não precisa de trovões? Oh, esses crentes da mensagem tinham que ter deixado esses pastores a tempo, mas eles estão cegados pelo mesmo Espírito que cegou o povo judeu, que não viu a deidade encarnada. Eles não viram também, o povo da mensagem não viram a deidade encarnada. Aí o irmão Brana vem disso ainda no 211, Desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Isto não poderia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém. Deus não pode romper com sua palavra nos últimos dias. Isto tem que ser a mesma coisa outra vez. Tem que ser um homem. Não pode ser um anjo do céu. Mas se for um anjo do céu, um homem é um anjo da terra. Um anjo é um mensageiro. Contudo, de toda maneira, ele é um anjo, ele é um homem, é um anjo, é um mensageiro, mas ele é do céu, o de Deus. Por isso, o de Deus é enviado. O que não é de Deus também são anjos, mas são caídos. E eles caíram, como nós já lemos aqui, os anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram o original. Eles não guardam o original da revelação dos selos. Eles deveriam ter aprendido muito mais do que nós, que a revelação dos 7 selos,
trouxe uma Bíblia revelada, e não apenas um livro, mas um livro revelado, aberto, não um livro fechado, mas um livro aberto. Mas para trazer um livro aberto, tinha que ser um anjo enviado, e não um anjo caído. O anjo caído não pode te mostrar um livro aberto, porque o anjo está caído, o pregador está caído, caído do seu principado, do seu posto original. Vem, que foi que cegou a Israel? Aquele homem. Que é que está cegando o povo da mensagem? Aquele homem. Que foi que cegou Israel? Aquele homem, Jesus. O que é que está cegando o povo da mensagem? Aquele homem, Brana. É um homem. E eles não podem encontrar mais nada, diz, não, simplesmente é um homem. E aí o irmão Brana continua aqui. Aquele homem, tu és um homem, fazendo-se de si mesmo um Deus. Foi por isso que eles o mataram. E hoje é por isso que eles crucificam a Cristo outra vez. Irmão Brana diz que eles crucificaram a Cristo na revelação dos 7 selos. Irmão Brana não diz que eles crucificaram a Cristo antes da revelação. Ele diz, eu acuso esta geração por crucificar a Cristo pela segunda vez. Em 1963, ele diz, eles o crucificaram outra vez. Onde? Na abertura dos selos, na revelação dos selos. Onde é que os pastores estão crucificando a Cristo pela segunda vez? Na revelação dos selos, do novo nome, os trovões revelados. É ali onde eles crucificam a Cristo, dizendo, não creia nele, não creia nesta pregação. E é Cristo esta pregação. Por isso que eles o mataram. E hoje, porque a mensagem vem através de homem e não de anjos. Vem através de homem. Um homem que Deus usa é um anjo. Mas o irmão Branco quer fazer a diferença entre o homem aqui da terra, que é o anjo terreal, e o anjo celestial. E tem o anjo de Deus e tem o anjo do diabo. Tem o anjo que permaneceu no seu principado e tem os anjos que caíram do seu estado original. Vê? Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele disse que não mudaria a palavra. Ele muda de homem para homem. Ele muda, ele é Deus em morfe. Ele mudou de Noé para Moisés. Ele mudou de Moisés para Jesus. Ele mudou de Jesus para o Espírito Santo. Ele mudou do Espírito Santo para Brana. Ele mudou de Brana para nós. Ele muda sim. Ele é Deus em morfe. Mas ele não muda a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas jamais passarão as palavras de Deus. Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele disse que não mudaria. Vem, observe, Tomé e os gentios estão cegos hoje como estavam. Ele usou a palavra, Tomé e os gentios. Por quê? Tomé diz, eu tenho que ver. E os gentios, eu tenho que ver. E Tomé, Jesus chegou para ele e disse, olha aqui, põe a sua mão aqui. Sou eu mesmo. Mas para os gentios, não vai ter nenhum Brana para chegar para você e dizer, olha, essa mensagem sou eu mesmo. Tomé e os gentios. Certo? Os gentios estão cegos. Hoje, como estava Tomé. Por causa de quê? Do véu. A carne. O homem. Onde Deus manifesta. Por onde Deus fala. Pô, você sabe que se fosse um outro homem que estivesse pregando o que eu estou pregando, muita gente ia crer. Se o pastor Joaquim Gonçalves Silva, um homem que foi usado poderosamente para trazer essa mensagem, e eu sou um fruto do seu ministério de primeira e segunda etapa.
Se ele estivesse pregando essa mensagem, o povo ia crer. Entende? Se ele estivesse pregando, se ele tivesse aquela raça que ele teve em 1972, de sair do movimento pentecostal e começar a mensagem do profeta e batizar o seu povo tudo de novo, ele teve raça para isso. Se fosse ele, muita gente ia crer. É o véu. O problema é o véu. E cada vez Deus usa um véu. Você viu o véu que Deus usou para precursar a primeira vinda? Se fosse você diria, eu não usaria um véu daquele. João Batista? Que tipo de véu? Que tipo de carne? Que tipo de matéria? Que coisa esquisita. Homem diferente de tudo. Não seguiu a linhagem do seu pai, que era um sacerdote. Ele precisava também ser sacerdote, mas ele não precisava, ele era outra coisa. Ele seguiu o que Deus o chamou, o impeliu para o deserto e o chamou como profeta precursor de sua primeira vinda. Deus não se envergonhou de ter um homem tão esquisito precursando sua primeira vinda. Foi por isso que os judeus mataram. Foi por isso que Roma matou Jesus. Era muito simples. O precursor era simples. O precursado, que era Jesus, muito simples. Nós não sabemos o que fazer. Mas para nos ver livre deles, corta o pescoço de um e crucifica o outro. Pelo menos nós sossegamos. E hoje, para se ver livre da mensagem, ele diz: o que nós fazemos? Aí diz um bom pastor que diz que prega a terceira etapa. Diz, olha, acaba com o material do Osmar. Como se fosse o meu material que fosse o problema. Filho, você tem que saber que é tempo dessa mensagem. Vocês queimam um CD, aparece 1000. Esse é o problema. Não tem jeito. Quando Deus está numa coisa, nada pode atrapalhar. Deus passa por aquilo. Ele diz através do profeta Isaías: operando eu, quem impedirá? Não é Franca que está operando, não somos nós somos o véu desacreditado. Simplesmente somos o véu. Os outros olham de Osmar, nós, se fosse o fulano de tal, sim, mas Deus sempre usa o véu que o povo não crê. Você pensa, nós falamos bem de William Branham, mas você pensa que William Branham era tido como um grande diante dos grandes? Não. Eles não sabiam como se livrar de William Branham. Mas que William Branham era grande, não. Para eles, não. Um homem de 7º grau, 7ª série. O que pode fazer? Que fruto tem? Mas eles não podiam, com as obras que ele fazia. Aquilo era Deus, as obras provavam. Disse: vocês não podem crer em mim, creia nas obras. Se vocês não podem crer em mim, no Osmar, creia na mensagem. Creia, aqueles parágrafos são verdades. Se eu não posso ser o homem que você acredita, tem a mensagem. Diz: eu creio na mensagem, mas você não crê nem em mim e nem na mensagem. Esse é o problema. Deixa de crer em mim, mas crê na mensagem. É o melhor que você faz. Mas sempre Deus usa um homem. Não adianta. Vai fazer o quê? Eu não queria estar aqui. Eu não queria estar nesta guerra. Isso daqui é uma guerra, filho. Isso é uma guerra espiritual, dentro da própria mensagem. É uma guerra. Pregadores com a Bíblia na mão, a Bíblia dizendo que tem novo nome, dentro das eras. E eles dizendo que não tem. O William Branham vem e revela, o novo nome foi revelado nos trovões. Eles dizem não. Eu não sei para que nós servimos para ser pastor. Só para pegar dízimo dos outros, comprar fazenda, carro novo. É para isso? Me desculpe.
Tu és um homem fazendo a si mesmo um Deus. Foi por isso que eles o mataram. E hoje, porque a mensagem vem através de homem e não de anjos. Vê, Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele disse que não mudaria. Vem, observe. Tomé e os gentios estão cegos hoje, como estava. Por causa de quê? Do véu. Deus velado em um ser humano cegou Israel. Deus velado num ser humano cegou os gentios. Era Deus em brana. Deus velado em mim e em você cega o povo da mensagem. É Deus velado, Deus num véu. Observe, sempre cega um. Isto cegará um e o outro será revelado, e ao outro será revelado a verdade. Cega um e ao outro revela a verdade. Irmãos, olha, o irmão Brana diz assim: os espíritos nunca morrem. Os homens morrem, mas os espíritos não. Aqueles homens que perseguiram Israel, que correram atrás de Israel, lá no Egito, aquele espírito nunca morreu. Aquele espírito, mais para frente, estava em Roma, estava nos judeus, matando Jesus. Os homens morreram dos dias de Faraó. Os homens dos dias de Jesus morreram. Mas os espíritos nunca morreram. Quando a igreja se fortaleceu, Deus levantou homens que tiveram fé na palavra. A igreja matou aqueles homens. A igreja matou aquele povo. Qual o motivo? Deus estava velado. Uma hora, meus irmãos, Deus está velado num homem. Outra hora, Deus está velado num povo. Você vê Deus velado em Jesus. Logo, você tem que ver Deus velado na igreja. Você viu Deus velado em William Branham. Agora você vê Deus velado na igreja que crê naquilo que Branham pregou. É aquilo que é revelado. Que as pessoas não têm revelação, problema delas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, tudo foi revelado, que nos dá fé para o arrebatamento. Amém? Então, irmão Branham diz assim, ó, isto fechará os olhos de alguns e abrirá de outros. Veja, sempre foi assim. É a maneira de Deus trabalhar, é a maneira de Deus agir. Vamos pensar um pouquinho nesses anjos caídos, que eu já preguei sobre isso, anjos caídos. Mas aqui na mensagem 256, Cristo, Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia, quero ler outra vez, mais um pedacinho aqui, onde o irmão Branham diz, são anjos caídos. Não diz a Bíblia que foram anjos caídos o que puseram atenção em Lúcifer? Olha, para dar atenção a Satanás hoje, a Lúcifer, para dar atenção com respeito à mensagem, tem que ser um anjo que caiu, um pregador da própria mensagem que caiu da mensagem. Agora, não é porque ele caiu da mensagem que ele está adulterando, mentindo, roubando, não. Ele caiu daquilo que é original, ele caiu da verdade. Então, aí o diabo consegue enganá-lo. Por quê? Porque eles prestam atenção a Lúcifer, ao invés de prestar atenção em Branham. Eles prestaram atenção a Lúcifer, ao invés de prestar atenção a Cristo. Eles prestaram atenção em Roma, ao invés de prestar atenção em Jesus Cristo. Hoje, eles prestam atenção nas igrejas, na fama, no dinheiro, ao invés de prestar atenção no profeta. Eles prestam atenção até na primeira e segunda etapa, mas eles não prestam atenção na revelação, na terceira etapa. E é dali onde eles acabam sendo anjos caídos. O diabo hoje, meus irmãos, não está enganando ninguém, dizendo que Deus é 2, que Deus é 3. O diabo diz desde o início.
O próprio diabo dizia: vocês fazem uma confusão. Quando eu encontrei com ele, ele era um só. O diabo sabe. O diabo deve falar para esses pastores: vocês são confusos demais. Eu já encontrei com ele. O dia que eu o vi, era um só. Vocês falam que é 2, 3, mas continua falando que é 2, 3. O diabo diz: anima-os. Continue falando que é 2, 3. Mas eu encontrei com ele, ele era um só. Quando eu encontrei com ele no céu, ele era um só, era Miguel. Aí o irmão Brana veio e disse: Miguel era Cristo. Quando eu encontrei com ele na terra, ele era um só, era Jesus. O próprio diabo testifica isso. Então, essas denominações, fora da mensagem, com trinitarianismo, dentro da mensagem, com dualistas, crendo que tem um maior do que o outro entre o Pai e o Filho, só não percebe na revelação que o Pai está no Filho para fazer a única pessoa da divindade. Ele só não percebe isso, mas o diabo nem está enganando mais ninguém. O diabo está deixando por conta dos homens, dizendo: vocês fazem muita confusão. O próprio diabo vai dizer: vocês fazem muita confusão, vocês parecem que nunca viu Deus. Eu já vi. Porque o diabo não podia fazer nada com o irmão Brana? O diabo não viu 3, o diabo viu Brana. O diabo podia dizer: eu vi um só. Vocês falam que tem 2, 3? Não, eu vi um só. Eu caí de joelho nos pés dele. Era Brana. Nos dias de Jesus, aquele demônio que espumava, aquele menino, que tinha um demônio que o jogava na água, jogava no fogo, e outros que tinham demônios. O gadareno podia dizer: eu vi, ele é um só. Não sei por que vocês fazem tanta confusão. O próprio diabo deve falar isso. Não sei por que vocês fazem tanta confusão pensando que é 2, 3. Toda a vida foi um. O diabo diz: eu lá no céu lutei contra um, na terra eu lutei contra um. E o diabo vai continuar dizendo: e nesse século 20 aí, eu lutei contra um, era um só, era Brana, Deus era um. As pessoas ouvem e dizem: mas cada crença que aparece nesses últimos dias, né? Mas o próprio diabo, ele sabe muito bem. O irmão Brana fala sobre isso, que o diabo sabe muito bem. Quando chamava Jesus de demônio, o demônio chamava Jesus de Deus. Você vai entender isso. Agora você ia crer em quem? O sacerdote dizia: Jesus tem Beelzebu. O Beelzebu dizia: ele é filho de Deus. Em quem esse povo vai crer? O demônio testifica mais de Deus do que os pregadores. Se os pregadores santos, Anás e Caifás, diziam que Jesus era Beelzebu, e o Beelzebu apareceu e disse: que vem nos atormentar, filho do Altíssimo. Olha o diabo sabendo que ele é filho do Altíssimo, e olha o sacerdote dizendo que ele é Beelzebu. Aí vem a pergunta: em quem você ia crer naquele dia? Nosso Deus. Em quem? Você tinha que crer no diabo. O diabo estava falando a verdade. Você não podia crer em Anás e Caifás. A mesma coisa hoje. O diabo vai falar. O 7º anjo veio e revelou tudo, sim. Não sei por que você está com essa confusão. Ele revelou tudo, sim. Mas aí tem aqui: não, ele revelou só 6 selos. O diabo sabe. Porque ele sempre encontrou um. Ele diz: cada vez que este Deus vem na terra, ele é um homem, e eu pensei que eu vencia ele como anjo no céu, não consegui. Ele se fez carne, eu pensei que eu ia vencer ele na carne, quando eu ajuntei os homens com Roma e os judeus, e nós matamos ele. Passou um pouquinho, ele estava lá na porta da minha casa, no inferno,
batendo, fazendo o quê? Agora, ele tinha como chegar lá. Ele deu as chaves do reino para Pedro. Ele diz: agora eu vou tomar de Satanás as chaves da morte e do inferno. E bateu lá, o diabo, eu sempre vejo desse jeito, quando o diabo abriu a porta: mas você que outra vez? Acabei de te matar ali no Calvário, então me dá a chave aí. A chave da morte e do inferno me pertence. Você não pode prender os meus daqui para frente. Entende? Você não pode prender. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Parou para pensar em quem você creria? Não podia crer no sacerdote, tinha que crer no diabo. Hoje você tem que crer também. Você vai crer nos pastores da mensagem, dizendo que os trovões não foram revelados, quando, irmão, o diabo só não conhece quando não está escrito, quando não foi falado. O irmão Brana diz que é assim. O irmão Brana falou que o diabo não sabe se você não fala. Mas o irmão Brana disse: os trovões foram revelados no 7 selos. Então o diabo sabe. Quem não sabe é os pregadores. Amém. Ei, glória! Você vê, já foi falado pelo profeta, o novo nome será revelado nos trovões, os trovões foram revelados nos 7 selos. Quer dizer, já está tudo pronto. O diabo sabe, já foi falado. Se Brana não tivesse falado, o diabo não sabia, mas Brana falou. Ele não podia falar quando estava sendo revelado. Ele não podia contar para ninguém, para uma pessoa em particular. Mas ele falou aquilo. Agora, depois que nós estamos pregando, o diabo já descobriu tudo isso aí, irmão. Nós mesmos passamos mais de 30 anos sem saber de 7 trovões, terceira puxada, novo nome. Mais de 30 anos nós passamos sem saber. Isso foi falado no tempo do irmão Brana. Agora, começamos a comentar muito isso de 2000 para cá. O diabo de vez em quando dá uma parada, senhor. Esteve, tá certo. O diabo, ele dá, mas já foi falado, já foi pregado. O próprio diabo agora dá uma parada. Eu não tinha prestado atenção. O diabo. Eu não tinha prestado atenção, porque o irmão Brana diz que no período que estava se pregando a terceira etapa, ele diz: o diabo não sabe, porque ele não contou para ninguém, e pregou os 7 selos e não falou nada da terceira etapa. Aí, depois, 2 anos na frente, ele diz: a terceira etapa foi, até o diabo ficou perdido. Mas foi. Eu também estou esperando uma coisa para acontecer aqui na frente. Não, foi lá atrás. Ah, perdi. O próprio diabo disse: perdi. Ele não ficou sabendo na hora que foi pregado, porque ninguém podia saber, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Você sabe o que é pregar os 7 selos, 7 trovões dentro dos 7 selos, e não falar para ninguém? Só foi pregado, disse, cada selo é um trovão. Pregou, o cordeiro tem que sair do trono para poder revelar os selos, tem que parar a intercessão. Ele não é mais mediador quando ele revela os selos. Só ali que o irmão Brana pregou isso, só nos selos. Depois disso, o irmão Brana não fez nenhuma mensagem dizendo essas coisas mais. Ele que talvez deveria pregar, não pregou, não era para ele. A gente nota que não era para ele. Agora, ele foi o enviado. Então tem aí os anjos caídos e os anjos enviados. Cada mensageiro foi um anjo enviado de Deus. É o que nós lemos aqui no Desvelar 228. Como em cada era, deidade velada em carne humana. Em cada era, deidade velada em carne humana. Irmão, não tinha onde Deus agir, só tinha um homem. E aquele povinho que cria naquele homem, então Deus veio e velou em Paulo. Deus veio e velou em Irineu, em Martim, em Columba, em Lutero, em Wesley. Agora, no tempo de William Branham, foi uma encarnação totalmente da deidade. Deidade
em carne humana entre os gentios no final dos dias, para poder revelar tudo o que Paulo não podia revelar, porque cada um que Deus, é tão claro, cada um que Deus estava nele, cada profeta do Velho Testamento, ele tinha uma porção da palavra. Cada profeta uma porção da palavra. Quando chegou o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha uma porção da palavra, ele era a palavra. Entende? Cada profeta foi a porção, cada mensageiro, cada anjo das eras da igreja foi uma porção da palavra. Mas William Branham não foi uma porção da palavra. William Branham foi a plenitude da palavra das eras. Entende? Assim como nós tivemos Cristo como a plenitude da palavra, Deus encarnado, para poder salvar os judeus rejeitaram, ele tomou os gentios, aí logo ele teria que vir nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, para poder ter outra vez o mesmo ministério que ele teve entre os judeus, ele tinha que ter entre os gentios, só que entre os judeus ele chamou Jesus, entre os gentios ele chamou Branham. Era o mesmo Deus, só mudou Deus em morfe, só mudou a carcaça, é Deus em morfe, amém, amém? Agora, estas coisas, quando vocês notam a revelação chegando, é a revelação que clareia tudo para você ver, o anjo caído, anjos caídos e anjos enviados. Você encontra as 7 eras da igreja, são anjos enviados. Deus enviou seus anjos. Entende? Em cada era da igreja, ele mandou, é Deus enviando seus anjos. Agora, esses outros são anjos caídos. Eles foram chamados aqui, agora, sendo anjos caídos, 256, no meio do parágrafo, Cristo, mistério de Deus revelado. Agora, sendo anjos caídos, que classe de anjos eram? Luteranos, wesleyanos, católicos, pentecostais, os quais não se mantiveram firmes no seu primeiro estado. Agora, irmão Branham tinha que falar até no seu dia, e nós temos que falar até no nosso dia. Agora, os anjos caídos, também na primeira e segunda etapa, que não permaneceram firme no estado original da revelação dos 7 selos. Eles não sabem a revelação dos 7 selos, onde a verdadeira deidade estava numa carne brana. Ali estava. Não se precisa pregar a revelação da deidade, precisa de crer, precisa de ver. Sempre você tem que ver Deus em Moisés, Deus em Noé, Deus em José, Deus em Jesus, Deus em Pedro, Deus em Paulo e Deus em Branham. Você tem que ver, é a deidade naquele dia. A deidade nunca foi 2 homens, Deus nunca usou 2 pessoas, foi Deus numa carne. É por isso, quando Deus está numa carne, ninguém consegue vencer a carne que Deus está. Ninguém consegue. Vencer Jesus, sim, morreu, teve que ser morto pela lei de Roma, e eles ainda falam bem de Jesus. Eles falam mais bem da mãe, mais da Santa Maria, que eles creem que é mãe de Deus. Deus não tem mãe, como é que ela é mãe de Deus? Se Deus não tem mãe. Ali está, eles não tiveram luz do assunto, ele nunca chamou de mãe, ele sempre dizia, mulher, que tenho eu contigo? Se ela fosse mãe e ele chamasse ela de mulher, ele estaria desrespeitando. Ele nunca falou assim, pai, Deus, que tenho eu contigo? Ele nunca falou. Porque ele e o pai eram um só. Mas a igreja colocou a mãe no lugar. E é por isso que eles estão atrás da mãe, porque o filho, como eles creem, eles mesmos mataram. E adornam seus sepulcros até hoje, fazendo seus crentes Deus Padre. Certo? Isso é adornando sepulcro. Você sabe que adornar, pintar, caiar, sepulcro, está tudo velho, ele chega lá e em cada época eles vão lá e pintam aquilo de novo e fica uma religião nova, reformada. Mas os anjos caídos, eles caíram do seu primeiro estado, como aqueles anjos antes têm caído em organizações, como o baluarte principal de Lúcifer ali em Niceia. E não é outra coisa, esse povo da mensagem tem caído em organizações, denominações. Eles não percebem
isso. Entende? Não percebe que tem caído do estado da palavra. E o que são hoje? São denominacionais dentro da própria mensagem. Anjos caídos, mas tem os anjos enviados. Para o anjo enviado, eu quero ler só uns parágrafos que vocês conhecem aqui, para vocês verem. Ainda que poderia usar até mais, o irmão Brana fala sobre isso daí, o que veio, o sétimo anjo, Elias, o que é? Anjo enviado. O anjo enviado é um homem. Agora, o próprio profeta diz que eles vieram do céu. Agora, o que vem do céu é o ministério. Vocês vão ver, o ministério daqueles homens vieram do céu. Está aqui 154, 155, 4 ação sobre a montanha. Na oração, ele estava dizendo assim: agora, Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos olhar nisto, e tu disseste naquele dia como foi em Sodoma. Lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era Deus mesmo. Noutra mensagem ele diz assim: 3 homens enviados do céu, que eram anjos de Deus, Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. 3 homens enviados de Deus. Billy Graham e Oral Roberts são anjos para poder levar o povo ao arrependimento, crer em Deus. Mas você sabe que não tem nem a revelação da deidade? Não. Oh, mas que anjos? São anjos, cada um na sua categoria, e quando ele está na terra, ele ensina o evangelho na forma que ele crê, aqueles anjos. Ora Roberts e Billy Graham. Mas toma William Branham, o qual era Deus mesmo. A mensagem diz aqui, era Deus mesmo, um deles, o qual era Deus mesmo, filho do homem, revelou-se a si mesmo na forma humana, realizou milagres de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo de trás dele dentro da tenda: tu disseste que isto se repetiria outra vez. Falando desse dia que ele estava vivendo. O Senhor fez isso lá atrás, mas o Senhor disse que isso ia repetir outra vez. E estava ali repetindo e curando enfermos, expulsando demônio, fazendo tantos milagres e ressurreições, e criando esquilo, ressuscitando até um peixinho. E as pessoas eleitas foram as únicas que viram Deus manifestar. Deus em carne. Amém. Toma isso para você. Toma isso como sendo a realidade, a verdade de Deus. Não existe outra coisa, não existe outro meio. O que eles fazem hoje é cumprindo esse versículo. Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Agora pensa aqui, porque os homens são ímpios, esses homens não creem em Deus. Não, eles creem em Deus da forma deles. Eles ensinam Deus 3 pessoas, eles ensinam Deus o Pai e o Filho, sendo 2 pessoas distintas. Eles ensinam assim. E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eles negam. Isso eles negam, porque eles dividem Deus em 2 ou 3 partes. Quando o irmão Brana conversou com o judeu disse para ele: não, vocês dividem Deus. O irmão Brana teve que falar para ele: eu não faço isso. O que você crê que seria o Messias, Rabi? Ele disse: seria o próprio Deus. É isso aí mesmo que o irmão Brana cria. O Rabino dizia: é o próprio Deus. Por que eles não aceitaram Jesus? Porque era um homem. Eles não perceberam que Deus era homem. Mas ao conversar com o irmão Brana, o Rabino diz: aquele Messias será o próprio Deus. E o que foi Jesus Cristo? Irmão Brana diz: me mostre então, Rabino, onde é que Jesus Cristo não cumpriu tudo isso? Ele começou a chorar.
disse: eu não posso pregar isso para minha gente, senão eu vou ter que mendigar o pão. Os pastores sabem que os selos, os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, o novo nome está revelado dentro dos 7 trovões, os pastores sabem. Se eles lerem a mensagem, eles sabem disso. Foi sim, foi Brana que falou. Por que vocês não pregam? Porque tem medo de mendigar o pão, vão perder o povo mesmo, vão perder. E Deus quer ver gente valente, é numa hora dessa. Você tem que ter valentia, é nesta hora. Você vence, pelo poder da palavra é que você vence, você crê. Você recebe aquela mensagem em seu coração, você aceita aquela mensagem, não importando se marido não crê, se mulher não crê, não importa nada, você só tem que importar com a palavra. Amém? Pai Celestial, muito obrigado pelo momento que o Senhor tem dado a nós, da sua palavra, o gozo da fé, da mensagem do dia, para nós podermos ver que o Senhor enviou anjos para nós, anjos que são homens, como Billy Graham, Oral Roberts, William Branham, era o próprio Deus em carne, isto é, a sua palavra. Quem diz, quando o Senhor manifestou nos dias de Abraão, que era o Senhor em carne, e o Senhor mostrou que isto seria feito outra vez nesses dias finais, e o Senhor fez através do ministério de William Branham, Deus em carne, e hoje o Senhor está manifestando em cada um de nós. Obrigado por estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.